Maravilha. Compartilhando a tela. Tá enxergando já? Perfeito. Tá. Então vamos lá. Culpável é o famoso PEI, né? Isso. O famoso PEI. Então o primeiro elemento é o P, que é o potencial consciência da ilicitude. A potencial consciência da ilicitude a gente chama de erro de proibição. Tá? O que é o erro de proibição? É quando você achava, tá, que aquilo não era ilícito. Certo. Então, o que é um erro de proibição? Você tem que imaginar assim, erro de proibição é quando eu desconhecia que aquilo era ilícito. Então, a pessoa vai ter cometido um crime, ela é antijurídica, só que ela não vai ser culpada. Só que, lembre-se bem, ela não vai ser culpada só se for inevitável. Porque se for evitável, vai diminuir de 1/6 a 1/3. Certo. Tá? Como decorar? Lembra que eu te falei que a maioria das frações é 1/3 a 2/3, 1/3 a 2/3, 1/3 a 2/3, né? Sim. Aí a gente vai fazer aquela brincadeira. Quais que são as frações que se pode ter? 1/3, 2/3, 1/6 e metade. Tá? Então, as frações que você vai enxergar por aí, a combinação vai ser sempre em volta disso. 1/3, 2/3, 1/6 ou metade. Você vai ter que pegar um cara para ser mínimo e um cara para ser máximo. Aí você imagina assim, a maioria não é 1/3 ou 2/3? Isso. Né? 1/3 a 2/3. Quando que a gente usa 1/3, 2/3? Legítima defesa, né? Estado de necessidade, quando não era razoável, quando era razoável ele exigir-se. Outro exemplo, arrependimento posterior. Outro exemplo, deixa eu pensar aqui, tentativa. Tá? Então, todos esses aqui, ó. Então, crime tentado. Outro exemplo, arrependimento posterior. Outro exemplo arrependimento posterior, estado de necessidade, quando era razoável exigir-se. Então, todos esses vai diminuir de 1/3 a 2/3. Aí você coloca na sua cabeça assim, o erro de proibição é um cara que cometeu porque ele era burro. Põe na sua cabeça que era ou porque era burro tapado. Que Certo. é quando que você desconhece aquela lei, você desconhece aquela ilicitude. Então você desconhece porque você é burro, tá? Põe Certo. não é, na verdade não é isso, mas para ajudar você a decorar, você vai pôr isso. Então, se você é burro, eu não posso colocar toda a culpa em você. Não é uma excludente total de culpabilidade. Eu vou só diminuir a sua culpabilidade. Como que a gente vai diminuir? Aí você decora. Quem é burro tem que se fuder, pelo menos, né? É. Né? Eu não posso pôr tudo, mas eu posso pôr pouco. Então já não pode ser de 1/3 a 2/3. Tá? Qual daqui, de todos, é a menor de todas? É um sexto. Boa, então a gente já achou o mínimo. Até quanto que você acha que seria? De um sexto a um terço. Vamos ver se é isso mesmo? 1/6 a 1/3. Ah, legal, hein? Entendeu? Entendi. Então você, na hora, você coloca todas as frações que você já viu na sua frente. E aí você imagina assim, eu não posso
foder ele muito, mas eu posso foder ele um pouquinho. Né? Na Certo. verdade, não, na verdade você vai pensar assim, ó. Eu tenho que foder ele o máximo que eu puder. Eu não posso excluir o crime, né? Eu não posso tirar toda a culpabilidade dele. Mas eu tenho que ferrar ele o máximo que eu puder. Se eu diminuir a pena de um. Qual que é a fração que eu vou diminuir menos a pena? Aí é 1/6 a 1/3. Porque 2/3 eu diminuo muito, metade eu diminuo muito ainda, né? Sim. Agora, 1/6 é o menor. Aí você coloca 1/6. E quem vem logo após 1/6? 1/3. Porque se você Hum, for ver aqui, numa ordem, seria assim: 1/6 é o primeiro, que é o menor de todos. Depois, 1/3. Depois, metade. E depois, 2/3. A ordem do menor para o maior é esse daqui. certo. Aí você pega os dois menores e joga aqui. 1/6 a 1/3. Beleza. Tá? Bom esse esqueminha, hein, Igor? É a única forma que você vai ter, porque a maioria é 1/3 ou 2/3. Então vamos lá. Então, aí o erro de proibição a gente tem dois tipos, né? O evitável e o inevitável. O inevitável isento de pena, tá vendo? Inevitável isento de pena. O evitável, eu só faço o quê? Eu tiro, reduzo a pena bem pouquinho, 1/6 a 1/3. Porque eu ainda quero que ele se foda. Certo. Exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa, a gente tem três caras aqui. Obediência hierárquica, coação moral irresistível e coação moral resistível. A obediência hierárquica, a primeira coisa que você tem que saber é que é uma ordem manifestamente legal. Tá? Por que isso? Já vi questão falando assim, quem está sobre ordem de ordem, obediência hierárquica de uma ordem manifestamente ilegal é uma excludente de culpabilidade? Aí você vai falar não, porque a ordem, ele falou que é ilegal. Se você perceber que aquela ordem do seu superior é uma ordem ilegal e você cometer aquela ordem, você vai estar praticando um crime e você vai ser culpado. Agora, se você não perceber que aquela ordem era ilegal, para você aparentemente parecer legal, ela é uma ordem manifestamente legal, você vai ter cometido um crime. Só que você vai ser passiva de entrar aqui, excludente de culpabilidade. Certo. Tá? Então, todas aqui embaixo são excludentes de culpabilidade. Certo. Coação moral irresistível e coação moral resistível. Se for irresistível, não é culpado. Se for resistível, você vai reduzir a pena, mas não fala qual é a fração. A lei não fala, só fala que vai reduzir a pena. Hum, Esse é o único que não tem infração. certo. E aí o último elemento do PEI, né? Aqui a gente passou pelo P, aqui a gente passou pelo E, e aqui a gente vai passar pelo I, imputabilidade. Certo. Imputabilidade a gente tem dois elementos. A gente tem o elemento bio, que é o nascimento da pessoa, e a gente fala que todo mundo que é menor de 18 anos não pratica, não pratica crime, tá? E o psicológico pode ser o retardado mental ou a embriaguez. Tá? E aí tem essa questãozinha aqui que o André já caiu, eu já caí, que eu fiz ele cair, né? Essa é foda. Lembra dessa daqui? Essa é foda. Então, essa daqui é quando o cara fala assim, ó. David praticou o crime de homicídio. E no momento do crime, ele não era completamente capaz de entender o fato ilícito.
Um, Certo. não cometeu crime. 2, cometeu crime, mas não será culpado. 3, cometeu um crime, mas terá uma redução de 1/3 a 2/3. Ou 4, cometeu um crime, mas terá uma redução de 1/6 a 1/3. Qual que você acha que é? 4. Calma aí. Desculpa, perdão. É o número 3. Beleza, então você não caiu na pegadinha do não era completamente capaz. Isso. E aí você jogou aí embaixo a 3 e a 4, colocando um erro de fração, entendeu? Isso, para tentar E te eu, pegar. e eu também não caí nesse erro de fração por causa do esqueminha que você acabou de me ensinar. Isso aí. Beleza, perfeito. Perfeito, mano. É, Agora, se mano. eu vier aqui, eu falo assim, ele era completamente incapaz. Qual que é a alternativa? A alternativa, não cometeu crime. Desculpa, perdão. Que bobo que eu sou. Calma aí. Cometeu crime. Cometeu crime, mas não será culpado. Isso. Agora, se eu falar assim, David praticou o crime de homicídio em legítima defesa. Qual que é a... Calma aí, eu não posso errar. Não cometeu crime. Não cometeu crime, porque já exclui lá a ilicitude, né? E Isso. se exclui a ilicitude, não tem tipicidade, né? Não tem, na verdade, não tem crime, Não, né? na verdade, não tem crime, não tem crime, é isso mesmo. Então, Beleza. dependendo do que eu coloco aqui, vai ser a 1, dependendo do que eu coloco, vai ser a 2, se dependendo do que eu coloco, vai ser a 3. Isso. Mas, ó, mano, na hora da prova lá no nervosismo lá, por isso que tem que ficar. Essa daqui, ó, cara, essa daqui derruba e derruba pra caralho. Eu acredito que não caia na VUNESP. Porque a VUNESP, Certo. ela nunca cobrou esse discernimento para ver se você sabe a linha tênue do que exclui o crime, do que exclui a culpabilidade, do que exclui a ilicitude. Ela nunca cobrou. Mas se ela colocar que o policial praticou um crime em legítima defesa, você pode ter certeza absoluta que a maioria vai vir na 2. Cometeu o crime, mas não será culpado. Pode Com ter certeza. certeza. Pode ter certeza. Que na cabeça Com da certeza. pessoa, a pessoa fala assim, eu tô em legítima defesa, então não vou ser culpado. É, mas o Mas, crime cometeu. mas você tem que pensar assim, ó, friamente. Legítima defesa, ela é uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade? É de ilicitude, né? Então, como que ele não será culpado? A única coisa que pode falar que você praticou um crime, mas não será culpado é se for excludente de culpabilidade. Culpabilidade. E qual que é excludente de culpabilidade? Potencial conhecimento da ilicitude, exigibilidade de Exigibilidade. conduta Conduta de adversa adverso e ou imputabilidade. imputabilidade. Isso. Legítima defesa é uma dessas três? Nunca. Não é, então essa não poderia ser. Se essa É, não poderia ser, as duas de baixo não são. Por exclusão, você viria na um, só por exclusão. é. Entendeu? Se você Isso. analisar friamente, por exclusão você já mataria. Agora, se você é um candidato já que já está afiado, você sabe que legítima defesa exclui o crime, não É, exclui a culpabilidade. isso. Aí, Desculpa, ilicitude. ele não iria cobrar isso, não. Então, voltando Perfeito. aqui, essa parte aqui do retardado mental você já pegou. E a embriaguez, você tem que entender que é só essa daqui, ó. Só essa que vai exclui o crime. A culposa não exclui o crime. A dolosa não exclui o crime. Ah, não, desculpa.
A pré-ordenada também. A pré-ordenada não exclui o crime. A única que exclui é essa daqui. Caso fortuito, né? Isso, Força caso maior. ou força maior. É a única que exclui o crime. Exclui imputabilidade. É a única, tá? Certo. A pré-ordenada é pior ainda. Ela aumenta a pena. Certo. Então, ó, essa aumenta a pena. Essas duas são, como se fala? Esqueci a palavra. Quando tanto faz. Essas iguais. Não, Dá na mesma. não, tem uma palavra que eles usam bem, mas. Certo. Caralho, esqueci. Bom, irrelevantes. Certo. Essas duas elas são irrelevantes para o direito. Então, se você bebeu culposamente ou dolosamente, é irrelevante. Não vai alterar em nada. Se você beber pré-ordenadamente, não é irrelevante, vai aumentar a pena. Sim. Agora, se você bebeu em caso fortuito ou de força maior, aí é relevante, porque vai tirar a sua culpabilidade, né? Isso. Beleza. Cara, eu acho que de árvore do crime é isso. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos continuar aqui. E eu tinha preparado aqui, ó, o que concurso, uns filtros, Da hora. tá? Pra gente praticar essa parte que a gente fez. Já, Legal, mano. tá? Ó, já pode ir nessa primeira aqui, ó. Beleza. Herodes, portando uma faca, desfere golpe em Kublai Khan, que cai em terra. Apesar disso, Herodes não continua com seu ataque, retirando-se imediatamente do local. Nesse caso, nos termos do Código Penal, tem-se a denominar A. Desistência voluntária, B. Fuga legítima, C. Sistemática impossível, D. Hostilidade recolhida. Com certeza é a letra A, né? É, Essa é super fácil, né, mano? é facinho. É, Vamos lá. vamos. Beckett. É. Eu ia lendo esse nome aí de boquete. Boquete saca um revólver. Saca de um revólver e desfere 6 tiros em bebezão para resolver um desentendimento ocorrido em determinado bar. Nenhum dos tiros atinge a vítima. Nesse caso, deve ser classificada a tentativa como cruenta, B, vermelha, C, branca, D, inadmissível. Então, é a tentativa branca. Certinho. Letra C, isso. Isso aí. Agora, se eu te falar assim, o revólver ele tinha 7 tiros. É uma tentativa perfeita ou imperfeita? Imperfeita, porque ele só aplicou 6 disparos, né? Isso aí. Isso. Boa. Essa Agora, daqui. Pégaso é condenado pela prática de crime previsto em lei a 15 anos de reclusão, tendo a decisão judicial transitada em julgado. Após 2 anos de cumprimento da pena, surge lei nova, que deixa de considerar como crime os fatos que levaram à condenação de Pégaso. Nesse caso, segundo os comandos normativos do Código Penal, a lei A. Não retroagirá pelo efeito permanente da decisão judicial. B. Retroagirá para beneficiar o réu.
C. Retroagirá se houver concordância do Ministério Público. D. Não retroagirá por ser regra de exceção. B. É a lei da retroatividade. Retroagirá para beneficiar o réu. Isso aí, mano. Beleza. Agora vamos à outra. Com relação ao tempo e ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou, respectivamente, as teorias do resultado e da ação, consumação e do resultado, atividade e da ubiquidade, ubiquidade e da atividade, da ação e da consumação. Espera aí que se complicou um pouco. Tempo e o lugar do crime, né? Tempo e o lugar. Tempo e o lugar. Resultado e ação, consumação e do resultado, atividade e da ubiquidade, ubiquidade e da atividade. Então vou por exclusão, que essa já tá um pouco mais complicada para mim, mano. Aqui, É só você lembrar do luta, caramba. Então, eu tô lembrando do luta, né? Que L, né? De lugar é atividade, né? Ah. E ubiquidade é luta. Caramba, pô. Luta. E o tempo, né? E o tempo é atividade, né? Então. Então, luta, lugar é atividade, luta lugar é ubiquidade e esse daí eu sempre tive dificuldade, é simples, mas tem coisa que é simples e é foda na cabeça. E o T é de tempo e o A é de atividade. Então, Beleza. qual que é a teoria para lugar? Para lugar, luta. Lugar é atividade. Não. Calma aí, pô, então. Luta. Não, lugar é ubiquidade. Lugar é Tempo e o tempo. ubiquidade e o tempo é atividade. Não pode errar essa questão, mano. E Não essa questão pode, mano. aqui, ó, vou só te mostrar. A estatística de Beleza. quantidade de pessoa que acerta, Todo mundo, mano. ó. 84% das pessoas acertam. Caraca. Beleza. Vou ver se eu acerto. Então, beleza. Essa é fácil, cara. Eu tô vacilando, mano. Luta, lugar, ubiquidade, né? Então, ubiquidade é atividade. Então é a letra C, pô. Calma aí. Só que por quê, mano? Atividade e da ubiquidade e ubiquidade de atividade. Tá vendo a C e a D? Então, mas aqui ele fala o quê? Respectivamente, né? Ah, é a sequência, né? Aham. Tempo e o lugar, entendi. Então, o tempo, luta. O tempo é atividade. Então, primeiro tem que vir a C, é a C. É a Beleza. C, e o lugar é a ubiquidade. Aí. Mano, essa daí eu nunca consegui gravar direito isso, e é bem fácil, né, É mano? fácil, mano. Esse tipo de questão você não pode perder muito tempo. Você tem que bater o olho assim, ó. Tempo é atividade, lugar é ubiquidade, já sai procurando atividade, ubiquidade. E já arregaça, né? Esse daqui, ó. Beleza. Esse daqui é um pouquinho Essa mais daí. complicado. Vamos lá. A contratação de final de ano é um pouco mais difícil de fazer pão, mas a mesma marca, embalagens idênticas, mas valores diferentes. Mas claro, para Beleza. mim, ao ir embora, isso eu vou conseguir perdoar e presente de mim. Dizem que eu vou aparecer isso, mas não é isso, deixa eu ser aqui, deixa eu voltar, deixa eu ser completo, não é que essa casa não é para perdido. Consigo engano presente da referida caixa. No dia seguinte, o servidor tomou conhecimento dos fatos e dirigiu-se espontaneamente à autoridade policial, afirmando que o relógio estava na casa de sua namorada, onde fora apreendido. Nessa situação hipotética, a conduta de Ulisses na festa caracterizou. Caraca, eu vou ter que voltar, mano. Na confraternização de final de ano de um tribunal de justiça, Ulisses, servidor do órgão, e o desembargador ganharam um relógio da mesma marca, idênticos,
mas de valores diferentes, sendo consideravelmente mais caro o do desembargador. Ao ir embora, Ulisses levou consigo por engano o presente do desembargador, o qual, ao notar o sumiço do relógio e acreditando ter sido vítima de crime, acionou a Polícia Civil. Testemunhas afirmaram ter visto Ulisses com a referida caixa. No dia seguinte, o servidor tornou conhecimento dos fatos e dirigiu-se espontaneamente à autoridade policial, afirmando que o relógio estava na casa de sua namorada, onde fora apreendido. Na situação hipotética, a conduta de Ulisses na festa caracterizou erro de tipo, excludente de licitude, regime posterior, erro de proibição, crime possível, erro de... A gente acabou de estudar, pô. Tô entre a D e a A. Erro de tipo, erro de proibição. Foi um erro de tipo, não foi? Foi. Por Foi. que você estava entre erro de proibição? Quais que são os tipos de erro de proibição? O que é um erro de proibição? Caraca. Erro de proibição, mano. Acabamos de ver isso, mano. Ó, o que é o erro de proibição? E qual elemento do crime ele tira? Ele tira fato típico, antijurídico ou culpado? Duas perguntas. Certo. O erro de proibição tira o fato antijurídico. Não. Ai, caralho. Fato típico, antijurídico, culpável. Ah, tá. O culpável. Ele tira o culpável. O erro do tipo, ele tira o culpável. E o que é o erro do tipo? O erro de tipo é quando você, por engano, você tem o mesmo celular que o meu. Não. Estamos em. Ah, desculpa, desculpa. Não, O que é o erro de proibição? Você estava falando certo. O tá, que é o erro beleza. de proibição? Erro de proibição é quando aqui, eu sou eu sou daquele país da Holanda. E lá naquele país lá É, mas você vai dar o exemplo, né? Mas eu quero que você fale o que é uma excludente de culpabilidade, beleza, mas qual dos elementos da culpabilidade ele cai sobre? São três elementos de culpabilidade, né? certo. Três elementos de Quais são os elementos culpabilidade. da culpabilidade? Ah, tá, ok. É o potencial conhecimento da ilicitude, né? Isso. Isso, beleza. Maravilha. É bom, hein, Igor? Isso daí que você Ó, está tá vendo? fazendo. Essa daqui também é uma que é considerada questão fácil, 81%. Fácil. Tem que resolver rápido, né? É assim, Então, além de resolver rápido, é mais importante não errar. não Porque se errar. você errar, significa que 81% dos candidatos vão estar à sua frente. É verdade, mano. Ó, você só pode começar a errar a questão quando você clicar na estatística e ver que 60 ou mais por cento erraram. Certo. Por exemplo, se você errar uma questão que 50% errou, até vai. 40% errou, desculpa, 50% acertou, beleza. Se 40% acertou, aí fechou, porque você mesmo errando, ninguém te passou quase, entendeu? Ah, caramba, legal, viu? Essa Então, observação você aí. tem que ir vendo isso aí. Ó. Eu vou. Intercrimes. Beleza. Intercrimes corresponde ao percurso do crime, compreendido entre o momento da cogitação pelo agente até os efeitos após sua consumação. A relevância no estudo do intercrimes, porque, conforme o caso, podem incidir institutos como desistência voluntária, princípio da consumação e tentativa, considera-se punível crime tentado no caso de o agente ser flagrado elaborando os planos para a prática do crime, o agente ser flagrado realizando atos de preparação para o crime, o crime
iniciada a execução, não se consumar por ineficácia absoluta do meio empregado para sua prática, o agente, iniciada a execução, desistir de prosseguir com a ação, impedindo seu resultado, o crime iniciado a execução não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Letra E. Boa. Beleza. Vamos lá. De Com novo, tá relação. vendo? Ela de novo, né? A gente vai até Então, pular porque a gente já fez, já, mas faz de novo. mas ela é de novo, né? Aí eu já vou já na respectiva. Tempo, atividade e lugar é ubiquidade, a C, né? Já era. Beleza, vamos lá. Na Daqui a gente compra... já fez, daqui a gente já fez. Já fez, né? Já fez, né? Excludente de ilicitude, afasta o aspecto ilícito do ato. É a circunstância que torna o ato antijurídico. Não há, pois, crime quando evidenciada uma causa que exclui a ilicitude do ato. Indique a alternativa em que não há exclusão de ilicitude. Erro contra a pessoa, estado de necessidade, exercício regular do direito. Indique a alternativa em que não há exclusão de ilicitude. Erro quanto à pessoa, letra B. Boa. Isso aí. Isso. Ó, uma coisa que ele falou aqui importante, ó. Não há, pois, crime, entendeu? Quando é excludente de ilicitude. Isso. Por Isso. isso que naquele exemplo lá, que eu te falei assim, ó, que eu coloquei lá no TXT, o David policial que mata em legítima defesa, cometeu crime e não será culpado, tá errado, Tá, entendeu? completamente, verdade. Beleza que ele não vai ser culpado, mas ele não cometeu crime. Ó, não há Isso, crime. não há crime. É verdade. Assinale a assertiva correta no que se refere à legítima defesa. Essa vai ser louca, hein? É possível a legítima defesa contra a pessoa jurídica, uma vez que esta exterioriza a sua vontade por meio da conduta de seres humanos, permitindo a prática de agressão injustas. Assim, o funcionário de uma empresa que escuta pelo sistema de som ofensas à sua honra pode destruir o alto-falante, que transmite as palavras inadequadas, a fim de impedir a reiteração da conduta. Vamos ver a outra. A assertivo correto que se refere a tá, ok. Se o agente repelindo uma agressão injusta, atual ou eminente, não, esse negócio de atual ou eminente, por isso que é bom gravar a letra, hein? A direito seu ou de outrem, venha atingir pessoa inocente por erro no emprego dos meios de execução aberracto ictus, não estará ele amparado pela legítima defesa. Exemplo: A. Se defende de tiros. B. Revidando disparos de arma de fogo em sua direção, acerta todavia C. Que nada tinha a ver com o incidente, matando A. Deve responder pela morte de C. Você é louco, mano. Considere o seguinte exemplo, letra C. A caminha pela rua em direção ao ponto de ônibus, momento em que é atacado por um cachorro de grande porte. Caso A efetue um disparo de arma de fogo, sacrificando o animal, sua conduta estará amparada pela legítima defesa. Da mesma forma, caso o cachorro seja utilizado por uma pessoa como instrumento para atacar outra pessoa, funcionando como verdadeira arma para agressão, ofendido poder matar o animal em legítima defesa. Beleza. Agora, D. A doutrina é praticada no sentido de que os ofendículos, meios defensivos para a proteção da propriedade de outros bens jurídicos, como, por exemplo, arame farpado, cerca elétrica e cacos e vidros sobre muros, têm natureza jurídica de legítima defesa pré-ordenada.
Cara, acho que é a D, mano. Eu também acho que é a D. Mas você viu que assim, a C não é nem ferrando, né? Porque legítima defesa de animal não pode. Não pode, não Aqui pode. ele teria que. Ela começa a acertar um pouquinho no final, né? Onde ela. Aí, Ramo, é a A. Puta que o pariu. É a A, mano? Deixa eu ver aqui, estatística, ó. É aquilo que eu te falei, tá vendo? É. Essa Sessenta e daí oito tá. por cento das pessoas erraram. Então você tá dentro. Então tô dentro, beleza. E a A fala o que lá mesmo, ô Igor? Deixa eu só ver a D, porque aqui não pode ser. Doutrina pacífica não existe. Hum, Ah, tá. Estranho. É exercício regular de direito. A D é exercício regular de direito. hum. Ah, é aquele caso lá que o cara tava. A empresa tava soltando no alto-falante Ah, ofensas à honra do cara. O cara vai lá e quebra o alto-falante. certo. Mas essa é uma questãozinha mais chatinha, né? Essa daí foi foda, hein? Essa aqui não é a cara da Vunesp. Graças a Deus, hein, mano? Que essa daí dói a cabeça, hein? Uhum. Aqui, ó, vamos lá. No dia 3 de julho de 2019. O que ajuda também é a gente saber ler. Tipo assim, ó, começou assim, no dia É, 3, esquece. No dia 3 de. Não precisa. Vitor, revoltado com a intenção de sua companheira Rosa de terminar. Então ele não queria terminar, faz um grande buraco no quintal da residência e surpreende sua companheira com um forte golpe de pá na sua cabeça. Em seguida, hum, apesar de saber que aquele golpe não seria suficiente para causar a morte de Rosa, a joga no interior do buraco. Então aqui a gente sabe que ele queria a morte. Com a é, intenção de persistir nos golpes, causar sua morte e em seguida esconder o corpo. Então, ó, aqui a gente já sabe, ó, já, ele já é quer causar a qualificado. morte. É, Já para. Ocorre já que vai. Rosa começa a chorar e implorar para que Victor pense na filha do casal. Victor então cessa sua conduta, ajuda a Rosa a sair do buraco e permite que ela vá se limpar. Ocasião em que a vítima pula pela janela do banheiro e informa os fatos à polícia que passava pelo local. É constatada a existência de lesões de natureza leve na vítima. Aí o que a gente tem? Tentativa de homicídio qualificado por ser contra a mulher, lesão corporal qualificada por ser contra a companheira, lesão corporal qualificada por ser contra a companheira, fato atípico, fato atípico. Certo. Então, calma aí, né? Temos tentativa de homicídio qualificado por ser contra a mulher por condição do sexo feminino. Não, mas B, lesão corporal qualificada por ser contra a companheira em razão do arrependimento. Não. C, lesão corporal qualificada por ser contra a companheira em razão da desistência voluntária. Possa ser. D, fato atípico em razão não. E fato. Não, é a C. É assim. É a C. Foi o que você me ensinou ontem. Lembra? Aham. Lembra que você deu aquele exemplo lá? Que, por exemplo, você vem atirar em mim para me matar e minha mãe, não, Igor, por favor, Isso, isso. né? Isso Foi aí. esse exemplo que fez eu matar essa daí. Isso aí. Não é porque ela pediu que são circunstâncias alheias. É verdade. Agora, essa daí, né? Essa é bem grandinha, né? Vou pegar Bem uma menor grandinho. aqui. Beleza. Aqui, ó. De acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar: o crime na forma tentada deverá reunir todos os elementos de sua definição legal. Agora, B. Para se considerar um crime tentado, basta que ele tenha iniciado a execução. Não. C. O crime tentado será punido com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída pela metade. Não. D. Quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução de um crime, ele será. Não.
E não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Não, então eu tentar basta que ele tenha iniciado a sua. Não, eu acho que é A, então, né? Com certeza, né? O crime na forma tentada deverá reunir todos os elementos da sua definição legal. Sabe por que não? Não, fala. Se é tentado, por exemplo, assim, qual que é a definição legal do crime do 121? A definição legal é matar alguém, né? Tá. Se a gente reunir tudo, matar alguém, o crime está tentado ou está consumado? Aí tá consumado. Então Então não A pode não é. ser, né? Então vamos para B. Para se considerar um crime tentado, basta que ele tenha iniciado a sua execução. Também não, né? Também Também não, não. porque Ele tem que porque iniciar a execução e não chegar ao resultado por forças alheias à sua vontade. é isso. Agora C. O crime tentado será punido com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído pela metade. Beleza, vamos pular aí. D. Quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir, não. Aí vai virar uma lesão. Não adianta nem continuar a ler. Agora E. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Tem que saber interpretar essa aí. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, por exemplo, uma arma toda fodida, ou o cara não sabe atirar, né? Por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Mano, seria a C, mas a C tá afirmando que seria diminuído pela metade quando não. Ah, mas deve ser a C, né, Igor? Vê? É, vou errar essa porra, mano. Não. A fração é de 1/3 a 2/3. Se é de 1/3 a 2/3, é. Reduz até mais da metade. Não, não. Então é. Oh, Aqui ele está falando que diminui pela metade. Ele está afirmando que é pela metade. tá dando uma afirmativa. Então, cara, É é a aí. E, mano. Isso daqui se Beleza. chama de crime impossível. É aquele tal do crime impossível, né? Uhum. Então, mas eu não sabia que o crime impossível respondia por uma tentativa, mano. Não, mas ele fala assim, ó, não se pune a tentativa. Ah, beleza, mas lá em cima ele tá falando o quê? Calma aí lá. De É acordo com o correto Código afirmar. Penal Brasileiro, é. Eu esqueci lá, eu tava pensando que ele tava pedindo um crime tentado, sabe? Vacilei. Vamos lá. De acordo com o Código Penal Brasileiro, é correto afirmar. A gente comete um. Ah, tá. É correto afirmar. É isento de pena o agente que comete um crime em estado de necessidade. B. A legítima defesa estará caracterizada quando o agente pratica fato para salvar de perigo atual, direito próprio ou alheio, que não provocou por sua vontade. Não, não, pô. Aí já misturou as coisas, já. A escolher B, agora C. Será isento de pena aquele que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato em razão de emoção ou paixão, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Não, não será isento de pena. Por Então, a que que C não será? Por que não será isento de pena? não será, porque aí, no caso, tem que reduzir de 1/3 a 1/6, né? Porque ele está impelido sob valor social ou moral ou injusta Não, não, esse provocação daí da você está vítima. falando de crime privilegiado. É, então, e não é um privilegiado aqui? Não, aqui Será ele tá isento a razão de emoção ou paixão. razão de emoção ou paixão.
Não, mas mesmo assim, no meu ponto de vista, eu não vou saber explicar, mano. Mas não é isento de pena só porque o Não, cara tá não é evento de pena, apaixonado. mas por causa que é de paixão. Isso é. Então, beleza. Aí a D. A embriaguez, quando completa e proveniente de caso considerado como crime, como uma excludente de ilicitude. É. Agora só vou ler a E, mas provavelmente é a D. E. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Não, aí tá tudo errado. É a D. Cadê? É. Por que a E? É a E? Aqui, ó. Vou te Eu tinha mostrar falado. uma coisinha aqui, ó. Ó, a última coisa que a gente colocou aqui em vermelho, ó. Ó, Puta, mano. Caralho. foi a Verdade. última coisa em vermelho que eu coloquei. Batata. Caiu aqui, ó. Caraca, Pode mano. alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Falei? Nossa, mano. Eu falei que cai. Nossa. Caramba, mano. Ó. Que vacilo. E Mano. e pouca gente errou. Caraca, mano. Ferrado, hein, mano. Ó, a embriaguez, ela é uma excludente de culpabilidade. Porque ela Hum, tá dentro da imputabilidade, do PEI. eu troquei as bolas, mano. Então, tem que tomar. Vacilei, mano. Cara, Vou tentar. esse O erro quê? foi fatal. Esse erro foi fatal, hein, mano. É. Bom, essa daqui é bem grande, mas eu quero fazer porque eu nunca fiz, ó. Vamos fazer então. Aí você lê aí, beleza? Tá, Porque três caras praticaram diferentes crimes de roubo com emprego de arma branca. Renato, no ano de 2017, foi condenado definitivamente pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma, pois em 2015 teria com grave ameaça exercida com emprego de faca, subtraído um celular. Então, o Renato, em 2017, foi condenado por um crime que ele cometeu em 2015. Um roubo com emprego de arma branca. Bruno, essa questão é nova, né? Deixa eu ver. essa é. Fala quando que foi, filha da puta. Ah, fala, 2019. Caraca. Tá. Bruno foi condenado em primeira instância em março de 2018, também pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma, já que teria utilizado um canivete para ameaçar a vítima e subtrair sua bolsa. A decisão ainda está pendente de confirmação diante do recurso do MP. Apenas Diego, por sua vez, responde à ação penal pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, que seria um martelo. Então, assim, Renato foi condenado. Bruno já está preso. Já está preso? Bruno foi condenado também em primeira instância. E Diego responde à ação penal. Diego é o único que ainda responde. Também por todo mundo por 157 com uso de arma branca. Certo. Tá? Ocorre que em abril de 2018 entrou em vigor a lei alterando o artigo 157, sendo revogado o inciso 1 do parágrafo 2º e passando a prever que apenas o crime de roubo com emprego de arma de fogo funcionaria como aumento de pena. Então, resumindo, os três praticaram roubo com emprego de arma branca. Certo. Eles estavam respondendo pelo roubo majorado de arma branca. Só que aí, em 2018, a lei do 157 revogou o uso de arma branca. Então falou que o uso de arma branca agora não era mais majorante. Considerando as informações, seriam aplicáveis a Diego, que ainda não possui sentença condenatória em seu desfavor, com base no princípio da retroatividade da lei penal benéfica, mas não seriam aplicadas a Renato e Bruno. Seriam aplicáveis a Renato, que possui condenação com trânsito em julgado, aplicando-se o princípio da irretroatividade da lei penal, mas não seria aplicado. Tá. Então seria aplicado apenas. A A fala que seria aplicado apenas a Diego. Só que calma aí.
mas ele não possui sentença condenatória em seu desfavor. Por que esse seu desfavor? Não possui contra ele, né? Seu desfavor é contra ele, né? Ah, tá, beleza, beleza. Porque a gente tem que lembrar que assim, ó, o Renato já foi condenado. O Já, Bruno foi condenado em primeira instância. E o Diego tá respondendo ação penal. sim. Só que Então a aqui não seria, né, mano? ele fala que seria aplicado a Diego e a Renato e Bruno não. Eu acredito que não. Não, que tem que atingir os três a lei da É, ele retroatividade. fala assim, ó, aí a B não seria aplicada a Renato, que possui condenação com trânsito em julgado. É aplicada a Renato, mesmo com trânsito em julgado é aplicado. Isso. Eu acho que assim, ó, já poderia ir nas três, né? Seria aplicada É, a Renato, Bruno e Diego em razão do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. é. Uhum. Já mata, é. É. Você viu que foi uma questão bem temorosa, né, ao vê-la, né? E na verdade é simples, ó. Você É, pode ter certeza que todo é, mundo acertou. olha lá. Beleza. Eita. Mas quando, mas quando vê esse monstro aí, já fica É. assustado, né? Ah, tá. Esse aí a gente não fez ainda. Vamos fazer ela, então. Deixa eu ver. É isso aí. De acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar: o crime somente será considerado praticado quando evidenciado o seu resultado. Nem deixa eu ver. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Já vimos isso também. Já vimos isso mesmo. C. A lei nova que deixar de considerar determinado fato como crime deverá ser aplicada imediatamente, resguardando-se, contudo, a manutenção dos efeitos penais da condenação já em fase de cumprimento. D. Expirado o prazo de lei excepcional ou temporária, cessarão imediatamente os seus efeitos, não podendo mais ser aplicada a nenhum caso, mesmo que ocorrido durante o seu prazo de vigência. E, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a sentença torna-se imutável, não podendo mais ser alterada, ainda que lei nova venha beneficiar o condenado. Aí exclui, né? E aí essa daí, cara, você já achou a resposta? Já, já. Já achou? O crime somente será considerado praticado quando evidenciado o resultado. É, é a A, não é? Não. Não, né? Ó, o crime somente será considerado praticado quando evidenciado o resultado? Não. Aqui ele está falando assim, o crime só é praticado quando tem resultado? Não, nem todo crime tem resultado. Tem o crime formal, que não precisa do resultado, tem o crime de mera conduta, que nem tem resultado. Então a A Verdade. não é, entendeu? É, verdade. O erro da C. A lei nova que deixar de considerar determinado fato como crime deverá ser aplicada imediatamente, resguardando-se, contudo, a manutenção dos efeitos penais da condenação já em fase de cumprimento. Aqui ele está falando assim, que a nova lei ela deve retroagir, ressalvado se o condenado já estiver cumprindo errado. Mesmo que ele esteja cumprindo, ela vai voltar para pegar ele. Sim, sim. A D. Expirado o prazo da lei excepcional e temporária, cessarão imediatamente os seus efeitos, não podendo mais ser aplicada a nenhum caso. Errado. Aqui é o efeito da ultratividade da lei. É quando a lei, ela é possível, a gente conhece normalmente a retroatividade da lei, mas a lei ela Isso. também pode ir para frente. Então imagine que em 2018 eu cometi um crime dentro de uma lei excepcional temporária que era só naquele ano de 2018. E agora, em 2020, saiu a minha pena. Ó, o Igor vai ser preso. Em 2020 não existe mais essa pena, essa lei.
Só que nesse caso a gente vai usar o princípio da ultratividade. Eu cometi o crime durante uma lei excepcional temporária. São as únicas duas leis, são as exceções, aonde a lei ela vai lá para frente para pegar o condenado. Hum, Então é o verdade. princípio da ultratividade. Aí, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a sentença torna-se imutável. Errado. Se tornasse imutável, não ia ter o princípio da retroatividade. É verdade. Né? Então Putz, sobra a B. E a B tá certa, porque ele fala assim: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversa. Então ele tá falando que assim, ó, as penas são diversas. Lembra que quando é diversas, eu não posso computar. Então eu atenuo. Ou nela é computado quando idêntica. Então tá certo. verdade. É, foi o que você me ensinou ontem. Não. Então, questão simples também, ó. Caraca, hein? Caramba, mano. Tô devagar, hein, mano. Não, mas é bom pra você ir pegando. Por É, exclusão de licitude, não há crime quando a gente pratica o fato. em estrito. Isso é fácil, hein? Não, por exclusão. Calma aí, pô, que eu quis dar onde. Calma aí, vou ver direito. Por exclusão de licitude, não há crime quando a gente pratica o fato. Em estrito descumprimento do dever legal, as ideias. Em erro de proibição, em estado de necessidade, porque amava seu inimigo quando estava embriagado. É, pô, é o por exclusão de licitude, é o erro de proibição, né? A B? Essa é bem, é a B, é bem facinha B? essa. Bem É. facinho, ó. Bem Oxe, facinho. as Que ideias. ela é bem facinha, é mais ou É menos. Acho verdade, que é, 74% das pessoas acertaram. Eu acho ela facinha. certo. Mas é estado de necessidade, porque ele perguntou exclusão da ilicitude. Ou seja, excludente de ilicitude. Eu tô É o proibir. vacilando, eu tô vacilando, eu O tô erro de vacilando, mano. proibição é o quê? Excludente de. É excludente de culpabilidade, pô. Boa, isso. Tô vacilando, Igor, tô vacilando, mano. Toma cuidado, ó. Mano, vacilo Ó, total, você vê pô. que a maioria das pessoas que erraram foram na A, é porque errou o descumprimento. Você não caiu É, nessa pegadinha, mas na hora que eu vi, você errou por, tá vendo que a maioria foi na A? Ó. Todo mundo que errou é, foi na A. me errei de besteira, viu, Igor? Besteira. Aqui, ó, faz isso daqui, ó. Nos termos da regulamentação do Código Penal brasileiro vigente, o estrito cumprimento do dever legal é a obediência hierárquica, configuram, respectivamente, hipóteses de exclusão da. Calma aí, pô, que eu não estou interpretando o bagulho da hora. O estrito cumprimento do dever legal é a obediência hierárquica, configura, respectivamente, hipótese de exclusão da culpabilidade e tipicidade. Caralho, viu? Da culpabilidade. Primeiro, da culpabilidade, tipicidade, culpabilidade, licitude não, culpabilidade e tipicidade. Tem que ser respectivamente. Estou vacilando, esse tipo de legal. Será configura respectivamente. Posse da exclusão da tipicidade e culpabilidade. Letra Ah, errado. A. É. Ah, para, mano. Ó, Estrito o que que, cumprimento. Pô, o que que mano, tô exclui? vacilando. É Bruce Lee, cara. É Bruce Lee, pô. É ilicitude. É, mano, tô vacilando, A pô. única coisa que tira a tipicidade é o erro de tipo, né? É, erro de tipo, nada a ver. Onde tá a minha cabeça, mano? Em relação à aplicação da lei penal. Assinar a opção correta. O advento de lei penal que torne atípica determinada conduta retroage para alcançar fatos anteriores já transitados em julgado, sendo mantido alguns efeitos penais da condenação. A lei temporária, com o término do período de sua duração, perde totalmente sua vigência e aplicação. Nunca, por causa da outra atividade, né? Aí é C.
considera-se praticado o crime no lugar em que tiver ocorrido ação ou omissão, ainda que em outro seja o local em que tem sido produzido o resultado. Considera praticado o crime no... Não. Porque a gente adota a ubiquidade, né? Que é Boa. Até que fim, hein? isso. Até que enfim, tô reagindo, mano. D. A lei penal admite interpretação analógica para incluir hipóteses análogas às elencadas pelo legislador, ainda que prejudiciais ao agente. Penal admite interpretação analógica para incluir hipóteses análogas. E a analogia não é permitida em relação a leis penais incriminadoras nem as permissivas. Puta, mano, que esse negócio de análogo aí, analogia, mano, eu não manjo não, mano. Aí como eu não sei isso daí, eu iria na A, mano. O advento da lei penal que torne atípica determinada conduta retroagirá para alcançar fatos anteriores já transitados e julgados, sendo mantidos alguns efeitos penais da condenação? Não. Quando uma conduta, um advento de uma lei penal torna atípica, então ela torna aquilo lá não crime. Se ela tornou aquilo não crime, ela não pode deixar nenhum efeito penal condenatório. Entendeu? Então o cara ele Verdade. estava respondendo a prisão e tinha multa e tinha não sei o que. Cessa tudo. Porque é como se ele não tivesse praticado o crime. Verdade, pô. Né? A alternativa certa é a D. É a D, né? Beleza. Essa daí é um pouco difícil, né, Igor? Deixa eu ver. Essa é. Tipo, se errar essa daqui, não tem problema, porque Beleza ainda. todo mundo atrás. Você vê que eu errei a maioria. Hum, é. Essas aí é. Olha essa daqui, ó. Vai essa daí? Uhum. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, o dano reparado o dano ou restituída a coisa até. Ah, então já vou lá pro arrependimento posterior. Boa, Essa, garoto. essa daí é. Também todo mundo acerta isso daí, pô. Acho que essa daqui é a maioria mesmo. Bom, Ai, ai. essa é muito grande, vai demorar muito tempo. Beleza. A respeito da temática do erro, marca a alternativa correta. No delito de estupro de vulnerável, não se admite o erro de tipo. Deixa eu pensar. De estupro, o erro de tipo. Tem aquele exemplo que você me deu, né, mano? Boa. Né? Então, o erro de B, o erro de tipo vencível ou indesculpável, né? Afasta o dolo e a culpa, não. Então, C. Porque é que nem aquele outro exemplo que você me deu também, né? Uhum. Então, C. Comete um delito putativo por erro de tipo a mulher que pratica atos abortivos e depois se descobre que, na verdade, não havia gravidez. Esquisita essa C, hein? Agora a D. Essa Aí, daqui, ah, eu quero que você pelo menos consiga eliminar duas alternativas. Porque essa daqui eu errei também e eu acredito que ela esteja bem errada, cara. seja bem errada, né? Mas Então, tem duas alternativas que você tem que saber tirar. certo. A respeito da temática. Calma aí, a respeito da temática do erro. Cara, no delito de estupro de vulnerável não se admite o erro de. Então, a A pode excluir, né, mano? Uhum. O erro de tipo, na B, o erro de tipo vencível ou indesculpável,
Não, aí pode tirar B também, sem dúvida. Por que a B não? Porque, olha, ele tá pedindo aqui para marcar a temática correta do erro. É. Onde está o erro da B? O erro, o erro de tipo vencível, que era possível você presumir que seria um erro, né? Uhum. Que é indesculpável você cometer esse erro. Outras pessoas não errariam se fosse pegar Uhum. para avaliar, né? Então, como que ele vai afastar o dolo e a culpa? Não tem O como. que ele afasta? Ele afasta alguma coisa ou não afasta nada? Ele não afasta nada, mano. Não afasta nadinha, né? Não, afasta o dolo. Ah, afasta o dolo e deixa a culpa, né? Aham. Beleza. E É aí, onde, verdade. onde eu acho que tá o erro, assim, ó? Porque, assim, pode ser a C ou a D, mas eu acredito que quem comete um delito putativo por erro de tipo é a mulher. Então, assim, a mulher que ela pratica um ato abortivo e depois descobre que, na verdade, não havia gravidez, você concorda que não tem como você abortar um feto que você não tem? Isso que eu achei esquisito. Então, isso daqui, na verdade, não é erro de tipo, é um crime impossível, É, entendeu? perfeito, Você Igor. tá aí por uma absoluta impropriedade do. Absoluta. Peraí, como que é a palavra? Absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Aqui tem uma absoluta impropriedade do objeto. Não existe feto. Não tem como você falar que você teve erro de tipo se nem feto tem. Então a mulher ela acredita que ela fez sexo sem camisinha, aí não desce pra ela, aí ela começa a pensar que ela tá grávida, a barriga começa a crescer, ela vai lá e compra um remédio abortivo e toma. E ela nem grávida ela estava. Então é crime impossível. Exato, não se Entendeu? enquadra no que tá pedindo, é. Então, e ele fala que a alternativa C é a certa. Ele fala isso? Fala. Não acredito. Aff, mano. E a D falaria o quê? A D, eu acredito que seria correta a D, porque é erro de tipo permissivo, né? Certo. Que é o desculpável. Você tá na floresta, tira contra o vulto acreditando ser um animal, mas depois percebe que é um amigo seu. Nossa, O que que ele acha? Ele acha que não é desculpável você atirar num vulto, né? Beleza, sim. pode até ser, né? A D pode até ser que esteja errada, eu concordo, mas a C tá errada com certeza. E o que que fala nos comentários, mano? O comentário acho que é o pessoal. Ó. Ó, tá, eu falei, ó, tem alguém aqui falando que é crime impossível, mas sou eu mesmo. Ah, certo. Deixa eu ver se mais alguém aqui fala. É que o pessoal fica cortando e colando a letra da lei, em vez de falar O, o que acha, entendeu? falar posição mesmo, né? É, essa questão né, não é legal não, hein, mano? Ó, só uma pessoa aqui falou assim, ó, alternativa C deveria ser crime impossível. É, Eu acredito que a C seria crime impossível, cara. Eu acredito fielmente que. essa daí é uma questão de ser recorrida, sabia, em prova, não é verdade? Acho que sim. Mas é É, difícil eu ganhar. Recorrer em prova e ganhar é difícil, cara. ah, Aqui, ó. Não a haverá C, legítima defesa ó, se o direito em perigo for de outra pessoa. uma grande medida. Errado, errado. Claro que haverá legítima defesa, né? Direito de outrem também. Uhum. Ao agir em legítima defesa, o agente só responderá pelo excesso doloso e não pelo culposo. Errado, errado. É possível a alegação de estado de necessidade ainda que o agente tenha o dever legal?
É, é. Calma aí. Não, não, nunca, nunca. Vou cair nessa de novo, não. É, eu ia te dar um tiro já, velho. É, podia dar, Somente, viu, mano? somente é reconhecida no direito penal a legítima defesa putativa, não sendo admissível a invocação do estado de necessidade putativo. Errado, errado. Os dois têm putativo. Você me ensinou hoje. Isso. No estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/3 a 2/3. Você me ensinou hoje. Caiu na questão, hein? Tenta fazer isso daqui, ó. Deixa eu ver se é. Essa é fácil. Os casos tentativa de acabar. E aí, Igor? Ah, É que eu não tô conseguindo ver o título, pô. tá. A respeito da consumação da tentativa. É, falando da tentativa. Já sabe qual que é, mano? É, eu acho que eu sei. Então, deixa eu ver aqui, então. Tentativa inacabada é impunível, pois nela é impossível a consumação delitiva pela ineficácia absoluta do meio ou por absoluto propriedade do objeto. Não. São seus apenas os itens. Tá. Então tá errado ali. Dois. Nos casos de desistência voluntária, então deixa eu já tirar as um ali. Ah, é a C, né, mano? Boa. É, sabe o que que eu fiz? Eu li só a 1 ali, eu vi que não era, aí eu fui nas alternativas e arranquei as 1 de lá e sobrou a C, né? É, mas poderia ser, ó, 2, 3 e 4. Tem que tomar cuidado, ó. Puta, eu não vi, mano. É, então você acertou por cagada, então. Por cagada, por cagada. Que é bom fazer isso a respeito de prova para ganhar Sim, tempinho, sim. né? Mas Toma cuidado, observar porque, ó, direito, né? o crime, ele fala aqui de crime habitual e continuado. Hum, habitual e continuado. Crime habitual ou continuado. A consumação se prolonga no tempo por vontade do agente. E o prazo prescricional se inicia quando cessada a consumação. Nunca nem ouvi falar nesse bagulho aí. O quê? O que que você nunca ouviu falar? É, crime habitual não é uma coisa que cai, que a gente viu, né? Não, mas crime continuado você já viu. Sim, sim, crime continuado, sim. E o prazo prescricional é o prazo que tem a prescrição da pena, né? Certo. Prazo prescricional, é assim. Imagine que eu roubei você. O prazo prescricional é dentro de quanto tempo, mesmo, imagine que daqui a 30 anos, 20 anos, alguém fica sabendo, ou você vai lá e me denuncia. Não pode mais, já passou o prazo prescricional. Todo crime, exceto racismo e grupo armado contra a democracia de direito, todo crime ele tem um prazo prescricional. Ou seja, se ninguém descobrir dentro desse prazo, não tem como você ser penalizado mais, entendeu? Certo. E esse prazo seria de 20 anos, né? Não, depende do crime, né? Ah, tá. Depende do crime. Então ele tá falando assim, o crime continuado, o prazo prescricional é quando termina a consumação, tá certo. O crime continuado, quando você termina o último ato, a última ação criminosa, é que se começa a contar a prescrição. Mas no crime habitual tá errado. O crime habitual, cada crime vai ter a sua prescrição diferenciada. Então eu cometi um crime hoje, tá contando desse. Amanhã eu cometo outro, tá contando desse. Depois eu cometo outro, tá contando desse, entendeu? Entendi, É Igor. diferente. Já o crime continuado, porque todos são continuados dentro do mesmo contexto, só vai começar a contar o prazo prescricional quando você cometer o último crime do crime continuado. Perfeito. Assinale Mas, né? por causa de extinção da punibilidade, de acordo com o artigo 107. Por erro sobre pessoa,
por erro sobre a pessoa, pela decadência ou pela retratação do agente, nos casos em que a lei admite. B. Pela morte do agente por anistia ou por renúncia do direito de queixa dos crimes de ação privada. C. Pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei, pela perempção ou por legítima defesa. Não, aí já tira aí, porque Qual que tira? a C já tira, porque colocou aí legítima defesa aí. Pela graça, pela prescrição ou por erro de execução, nunca nem ouvi falar, tira D também. Na D, você consegue tirar, sabe por causa do quê? Erro na execução. É? Erro de execução tira alguma coisa? Erro da execução não tira nada, é verdade. Aí você já Você tá, elimina. você tá esquecendo do erro essencial e o erro acidental. Erro de É, execução é o quê? Aberractus ictus. ictus, não é impossível tirar alguma coisa. Aí, pelo abolitio crimes, pela inimputabilidade penal ou por induto. Abolitio crimes. Beleza, beleza. Pela inimputabilidade penal ou por induto. Esse induto aí me lascou, mano. Ou por induto. Induto né, bagulho de quando o cara sai da prisão. Uhum. Então não pode ser. Então aí tira. Você foi pela mais difícil. Você não sabe o que que é induto, É, mas o você induto sabe o que que é inimputabilidade. inimputabilidade é o cara ser deficiente mental, ou físico, ou mental, Então, né, na verdade, ou embriaguez inimputabilidade, total. inimputabilidade ele tira o quê? Ele vai tirar a punibilidade, né? Não, né? A palavra é outra, não é punibilidade. Vai tirar a ilicitude do fato, a culpabilidade. Tá, ó, pay, o I do pay Puta tá que onde? pariu, mano. Lá na culpabilidade. Mano, eu tô vacilando demais, Igor. Ó, Não erro sei o que sobre tá a pessoa. acontecendo, mano. Erro sobre a pessoa. Tá dentro da onde? Erro sobre a pessoa tá dentro da. Calma aí, cara. Ilicitude, legítima defesa. Culpabilidade, PEI. Culpabilidade. Erro sobre a pessoa. É... Cara, erro sobre a pessoa, berracto ictus, pô. Não, Não, erro não. sobre a pessoa Não, é erro em persona. é erro em persona, Tá em, não é em. Era pra me lembrar disso, cara. Erro essencial. Tanto o erro essencial quanto o erro acidental, eles estão dentro do erro de tipo e o erro de tipo está dentro do fato típico. Então ele não Puta que pariu. tiraria a punibilidade. Só por isso a gente iria na B. Beleza. Mesmo sem saber o que anistia, renúncia, a não é por causa do erro do tipo, erro de pessoa, a C não é por causa da legítima defesa, a D não é por causa de erro de execução, aberracto ictus, e a E não é pela inimputabilidade, que é exclusão de culpabilidade. Então daria Perfeito. para, por exclusão, mesmo sem saber, ir na B. Perfeito. É uma E olha questão, lá. uma média, vai. Vai ter uma É média. uma média, mas muita gente já acertou. Beleza. Quanto à teoria do erro em direito penal, assinale a opção correta. O erro de proibição indireto incide sobre causas de justificação. O erro de subsunção constitui hipótese de erro de tipo essencial. C. Aberractio criminis e aberractio ipsis constitui hipótese de erro de... Não. Aí a C eu já elimino.
A é a D. O erro de tipo permissivo possui consequência de erro de tipo essencial, quando plenamente justificado pelas circunstâncias. A é a D, mano. Eu também acho, mas na verdade pode ser A também, ó. O É? erro é que a gente não, eu não te passei o que que é erro de proibição direto e o que que é erro de proibição indireto. O erro de proibição direta é quando você acredita que, na verdade, erro de proibição direta é quando você desconhece a lei, tá? Certo, E o certo. indireto é quando você até conhece, mas você acha que tem alguma causa de justificação que possa deixar você fazer aquele crime. Então, um exemplo assim, eu vou dar um exemplo bem errado, mas eu saio com uma menina menor de 14 anos e depois eu falo que eu não sabia que é crime sair com menor de 14 anos. Quando eu falo que eu não sabia que era crime, então é um erro de tipo de proibição direto. É um erro de proibição direto, tá? Certo. É um potencial conhecimento da ilicitude. Então, erro de proibição direto. Agora, quando eu falo, não, eu sei que é crime sair com uma menor de 14 anos, mas eu achava que só era crime se os pais delas não deixassem. Mas se o pai dela deixar e a mãe deixar, por ela ser uma vulnerável, eu posso sair com ela. Então, vê a diferença. Eu sei que é crime, mas eu acredito que tem alguma circunstância que vai me permitir fazer aquele crime. Entendeu? Entendi. Então, Por aí isso é indireto. por isso que é indireto, por isso que eu acho que é A. Maravilha. Esse eu não coloquei aqui na planilha, mas a gente pode pôr aqui, ó, erro de proibição. Aí a gente tem o erro de proibição direto, não sei que é crime, e o indireto, sei que é crime, mas creio estar dentro de uma conduta que me justifique. Tá? Certo. Essa também eu acredito que não vai cair. Erro de proibição. Erro de proibição já é uma coisa que é difícil a Vunesp cobrar. E se cobrar, vai ser erro de proibição. Ela não vai cobrar direto ou indireto. Aquela lá é tranquilo. Certo. Então essa daí. Faz É, essa última aqui e bora dormir, né? Que já tá tarde. hoje a gente tá arregaçando, hein? Ah, mano, mas amanhã eu vou ver esses vídeos tudo de novo, mano. Ó, então beleza. De acordo com o Código Penal, são causas legais de exclusão da ilicitude. Eu já pulei aquele baguizão, entendeu? Aham. Porque eu também tô desacostumado, nunca mais resolvi questão, mano. Enferrujou, né? Então, beleza, já pulei lá. De acordo com o Código Penal, são causas legais de exclusão de ilicitude, né? Bruce Lee neles. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Ixi, pode excluir a estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, não é exercício regular do direito, pô. Agora C. Estado de necessidade, legítima defesa, cumprimento de ordem. Não. D. Estado de necessidade, legítima defesa, cumprimento de... Não. Estado de necessidade, legítima defesa, cumprimento de ordem. Não, então é lá. É a B. Certinho. É, É é isso a aí, B. mano. É. Vamos ver se tem mais alguma aqui facinho. De acordo com o ordenamento jurídico, o posicionamento dos tribunais superiores a ser excludentes de antijuridicidade. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado nos casos de estado de necessidade, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços.
Já pode marcar A. Agora, deixa eu ver as outras, né? É cabível estado de necessidade em crimes habituais. Acho que tem nada a ver isso aí, mano. C. É admissível a legítima defesa contra quem age em estado de necessidade. Atropelando tudo, é. É a mesma, é. Você Você matou viu? por causa do 1/3 a 2/3, né? Que você me falou hoje. Isso. Faz E é essa que nem, última. mano. Faz essa Você vai tentada. você vai nos pontos-chave para resolver questão, mano. O crime é tentado quando o agente é preso em flagrante imediatamente. Ixi, nada a ver. B. O agente deu causa ao resultado por imprudência? Não. C. A conduta do agente é reconhecida como insignificante? Não. O agente pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, direito próprio ou alheio. Iniciada a execução não se consome. É mó fácil, pô. É aí. Boa, mano. Essa daí é mó fácil, pô, também. Aí, ó. Não há crime quando o agente pratica o fato, mediante mera tentativa, sai fora, com imprudência, negligência ou imperícia, com arrependimento posterior no exercício regular do direito. Letra D. É tudo que a gente aprendeu aí na aula. A respeito da contagem dos prazos penais, assinale a alternativa incorreta, com base no disposto no Código Penal. Beleza. Contagem dos prazos penais. Conta-se os anos pelo calendário comum. Beleza. O carro que terminar o prazo que terminar em domingo ou dia feriado considera-se prorrogado até o dia útil imediato. Os meses são contados pelo calendário comum. O dia de começo inclui-se no cômputo do prazo. Os dias são contados pelo calendário comum. É só errada ali a do feriado, letra B. Letra B. Isso aí. Porque todo É. dia pra ele é dia corrente, ele não tira nada. Pro Código É, Penal, o tempo prescricional é contado tanto no dia que você começou a cumprir, então você começou a cumprir a pena 11 horas da noite, ou então 11h58 da noite. Aquele dia ali é contado. já é um dia cumprido, né? Já cumpriu um dia da sentença, né? Mesmo que Uhum. você ficou ali Ó, só faz, 10 ó, faz minutos. mais uma sobre o tempo e lugar, ó. Tempo e lugar, beleza. Considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu ação ou omissão, bem como quando se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Essa parece que está certa. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que em outro seja o local do resultado. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Considera-se praticado o crime no lugar da ação ou em caso de omissão, não, errada D, para fins penais, o tempo e o lugar do crime são idênticos. Não pode ser também, né? Não pode ser. Então, elimina E, a D. Considera-se, vou para C, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. A C está bem completona. Aí vamos ver a D. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o local do resultado. É que essa eu acabei esquecendo, hein, mano? Considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu a ação ou omissão, bem como quando se produziu ou deveria produzir seu resultado. Acho que é a C, mano, mas poderia ser a B. A B? Não, mas eu tô falando que é a C, hein, mano. Ah, é a C mesmo. Por É que que não é, certeza, hein? por que que não é a B?
Ele fala que o lugar é onde ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o local do resultado. Então ele está falando que ele vai considerar só o lugar da ação e omissão. E não é. É o lugar da ação ou omissão. Se a teoria da ubiquidade é dois. Então é o lugar da ação ou omissão, bem como o lugar do resultado. Então é no contexto do resultado, contexto geral, né? Aí eu só fui na outra lá porque ela estava bem mais ampla. Então, mas tem que tomar cuidado. Não pode esquecer, É, ubiquidade é dois. isso. O resto acho que é tudo grandão. E essa aí? No Código Penal brasileiro, a situação correspondente ao estado de necessidade somente exclui a ilicitude do fato e por isso não afeta a culpa errada. Não pode confundir a culpabilidade com a ilicitude. Bruce Lee é uma coisa e P é outra. E essa daí? O arrependimento eficaz somente se configura, é necessário em relação à tentativa perfeita. Essa é boa. Essa é boa, hein? O arrependimento eficaz somente se configura em relação à tentativa perfeita. Calma aí, você me falou ontem. Uhum. Você me ensinou ontem. O arrependimento eficaz somente se configura em relação à tentativa perfeita, porque no exemplo eu tô com uma faca, eu dou duas facadas no cara e penso comigo que ele já vai dar o resultado morte dele. Não, eu não tô sabendo lembrar o exemplo. Mas deixa eu ler de novo, vou acertar. O arrependimento eficaz somente se configura em relação à tentativa perfeita. É certo, é certo. É certo. Mas você tem que É, lembrar do exemplo, porque não senti firmeza nesse seu certo. O é, arrependimento eficaz significa que você exauriu todas as suas tentativas. Por isso que é tentativa perfeita. Porque se fosse uma tentativa imperfeita, quer dizer que você não exauriu todas as suas tentativas. Se você não exauriu todas as suas tentativas, é porque você teve uma desistência voluntária, você parou e não progrediu na execução. perfeito, Igor. Entendeu? Perfeito. Mas se não fosse aquela desassociação que eu tinha e até que o André tinha, lembra? Sim, Numa dessa a gente não saberia responder nem ferrando, porque né? você vê que ele não fala, essa daqui ele não fala de ação posterior ou não. Não Ele está fala falando nada disso. simplesmente na execução. Ele completou toda a execução ou ele não completou toda a execução? Se ele completou toda a execução, é tentativa perfeita. Se ele não completou toda a execução, é tentativa imperfeita. Imperfeita é desistência voluntária e perfeita é arrependimento eficaz. E eu posso até estar enganado, mas eu lembro muito bem lá no vídeo do Evandro Guedes que